Vamos meditar na palavra de Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Nós vamos ler o capítulo 1, apenas um versículo para a nossa meditação dessa noite. Mateus, capítulo 1. O verso 21. Mateus, capítulo 1, o verso 21. Você está abrindo aí a Bíblia, então quero lembrar você que nós estamos no meio de uma série de mensagens que nós iniciamos então lá no dia 30 de novembro. Nós estamos falando sobre o rei que virá, o rei que virá. E nós já meditamos então sobre a promessa de um rei, nós já meditamos sobre a chegada do rei, nós já meditamos sobre a mensagem do rei no domingo passado, e hoje nós vamos meditar, penúltima mensagem dessa série, nós vamos meditar sobre a missão do rei. Então, Mateus, capítulo 1, o verso 21, mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra do Senhor, que nos diz: ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Feche seus olhos, curva sua fronte, faça aquela oração de sempre. Senhor, fala comigo, para que você escute a voz de Deus aí no seu coração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela manifestação do Teu Espírito entre nós, obrigado pela Tua presença em nosso meio, obrigado, Senhor Deus, porque a Tua presença nos alegra, Senhor, a Tua presença nos conforta, a Tua presença, Senhor Deus, nos traz ânimo, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós podemos hoje também ouvir as manifestações do Senhor em cada ato deste culto, nas canções, os louvores, que nós podemos sentir, ó Pai, a Tua voz falando conosco através da Tua palavra, através das orações, e queremos ouvir a Tua voz agora na pregação da Tua palavra, Senhor. Fala ao nosso coração, derruba tudo aquilo, Senhor Deus, que não permite a nossa conexão contigo, Pai, que o nosso coração esteja ligado em Ti nessa hora, a fim de que nós venhamos a compreender aquilo que o Senhor preparou para o nosso coração, a fim de, Senhor, sermos melhores filhos e filhas do Senhor aqui, ó Pai, neste tempo que o Senhor nos concede neste mundo, Senhor. Fala ao nosso coração, que em nome do Senhor Jesus, a Tua palavra contribua, Senhor, para o nosso crescimento e conhecimento do Senhor. Fala ao Teu povo, através deste pecador imperfeito, mas fala ao coração do Teu rebanho amado. Tudo isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso Senhor e nosso Salvador. Quem crê diz amém. Louvado seja o nosso Deus. A missão do rei, irmãos, o que vem à sua mente quando você pensa na missão de um rei? Você já viu histórias de reis por aí, você já acompanhou filmes e séries, enfim, e aí a gente sempre pensa nas conquistas, sempre pensa no poder, sempre pensa na glória, sempre pensa na conquista de territórios, né, o engrandecimento ali do seu reino. E refletindo sobre isso no começo da semana, um rei em particular me veio à mente, que foi o rei Nabucodonosor. Você já ouviu falar, né? O rei Nabucodonosor foi o rei da Babilônia, e sob a liderança dele, a Babilônia alcançou imensa riqueza, imenso poder, e ela se tornou ali um reino grandioso, né? É falado até sobre a construção dos jardins suspensos. Você já ouviu falar disso? Os jardins suspensos da Babilônia, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e é tradicionalmente atribuída ao rei Nabucodonosor. Então ele era o rei do império mais poderoso até então que se ouvia falar do mundo antigo, e ele sabia disso. Ele sabia que ele era o rei de um império glorioso, tanto que ele disse para si mesmo, né, enquanto ele contemplava a Babilônia, enquanto ele refletia sobre tudo que ele tinha feito já, o que ele havia realizado, ele disse assim em certa ocasião: não é esta a grande Babilônia que eu construí como casa real, como meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Nabucodonosor disse essas palavras, está lá em Daniel, no capítulo 4, verso 30. Então,
ele sabia que ele era um rei grandioso. Então, a missão de um rei ali, daquele rei, seria aumentar a sua riqueza, aumentar o seu poder, aumentar as suas realizações para engrandecer o próprio nome. E quando ele atingisse o ápice do seu reino, ele poderia desfrutar do seu reino. Ele poderia parar, desfrutar, descansar ali no seu reino. E é por isso que o exercício do ofício de rei do Senhor Jesus é tão diferente. Porque Jesus foi um rei que não tinha como missão acumular riquezas. Jesus não tinha como missão aumentar o seu poder. Jesus não tinha como missão tirar vidas de pessoas para conquistar território. Ele era um rei diferente. Muito pelo contrário, ele veio entregar a sua vida para salvar o seu povo dos pecados. A missão de Jesus como rei era primordialmente uma missão espiritual. Então, eu quero que você se lembre aqui do que Jesus disse a Pôncio Pilatos, né, que o seu reino não era desse mundo. O seu reino não era desse mundo. Então, a missão de Jesus como rei era realizar a salvação do seu povo. Lembrem-se, irmãos, que é exatamente isso que é dito em Mateus 1:21, o texto que nós lemos. Nós somos lembrados do porquê nós precisamos de salvação, quem realizou essa salvação, e por último nós temos que lembrar como essa salvação foi realizada, como Ele realizou a nossa salvação. E se você está na igreja já há um bom tempo, você provavelmente sabe onde é que essa mensagem aqui vai chegar, onde esse sermão vai chegar. Ele vai apontar para o Evangelho. Esse versículo aqui aponta para o Evangelho. Naquele momento da história da humanidade, da redenção, as coisas não estavam totalmente claras, o Evangelho não tinha ainda florescido por completo, mas hoje, estando desse outro lado aqui da cruz, nós podemos então saber exatamente o que o anjo está falando, o que o anjo se referiu quando ele disse então a José que deveria pôr o nome no menino de Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos pecados. E se você não se lembra, as palavras aqui de Mateus 1:21 vêm de um anjo que apareceu a José num sonho. E como você deve se lembrar, José tinha descoberto a gravidez de Maria e antes do casamento ele queria se separar, antes do casamento ainda ele queria se afastar dela, né? Porque aquilo poderia ser um escândalo e ele não queria que isso fosse um escândalo, ele queria secretamente, discretamente se afastar dela. Ele não sabia que a criança que ela esperava era diferente de qualquer outra criança que já havia nascido ou que nasceria. E assim, enquanto José dormia, angustiado com toda essa situação, um anjo apareceu em sonho e o anjo revelou muitas coisas a respeito do Senhor Jesus. E uma dessas coisas foi isso, que a sua esposa Maria dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então a primeira coisa que nós temos que lembrar aqui, irmãos, é porque a missão do rei era necessária. Porque a missão do rei Jesus era uma missão necessária. Vale ressaltar aqui que o que o anjo disse a José era exatamente o motivo pelo qual Jesus estava vindo à terra, né? Salvar o seu povo dos seus pecados. O Cristo, o Messias, o Rei prometido do mundo, não estava trazendo salvação política. Ele não estava vindo para salvar o povo da tirania e da opressão dos romanos. Quem se lembra? Aquele povo estava dominado por um outro povo estrangeiro, por um povo pagão. Mas a missão de Jesus não era libertar aquele povo daquela opressão. A missão de Jesus não era acontecer como aconteceu lá no Êxodo, em que o povo teve que ser liberto ali do poder do Egito, ou do rei do Egito. Era um outro poder agora, era uma outra missão. A missão de Jesus, como o anjo disse a José, era salvar o seu povo dos seus pecados. A salvação que Jesus estava propondo ali era espiritual. E para entender essa realidade, primeiro nós temos que entender aqui a gravidade dos nossos pecados, irmãos. Há algum tempo eu perguntei aqui nesse púlpito mesmo, nesse ano, se você se considera uma boa pessoa. Quem se lembra desse sermão? Você se considera uma boa pessoa?
diante de tudo que a palavra de Deus nos orienta, diante de tudo que a palavra de Deus preza, será que nós nos consideramos boas pessoas? Então, muita gente, até do próprio meio cristão, se considera ali uma boa pessoa. Só que aqui na IPI de Jabaquara, a resposta, você deve se lembrar, foi diferente. Porque eu perguntei, você se considera uma boa pessoa diante daquilo que a palavra de Deus nos traz? E a maior parte das cabeças aí estavam em negativa. Não somos boas pessoas. Eu vi uma igreja que admite os seus erros, uma igreja que admite a sua negligência, uma igreja que admite a sua omissão, uma igreja que admite os seus pecados. E me parece, irmãos, que nós estamos convencidos de que nós somos pecadores e completamente dependentes da graça de Deus. No entanto, eu não sei dizer que sentimento que a igreja tem sobre o pecado, sobre o seu pecado, porque não basta apenas reconhecer os pecados, mas também saber que o nosso pecado nos deixa completamente sem esperança, irmãos. O problema do pecado é sério, é real. Não importa quão boa pessoa você se considere ou você seja, não importa quantas coisas você já fez por bondade, quantas obras de bondade você já tenha feito aí, nada disso vai apagar o seu pecado quando você estiver diante de um Deus santo, diante de um Deus justo. Nenhuma das nossas obras pode nos salvar, nenhuma das nossas bondades, nenhuma das nossas misericórdias pode nos salvar diante de um Deus santo e de um Deus justo. Cada pessoa é um pecador imperfeito. A pergunta 17 lá do Catecismo Breve de Westminster, ele questiona em que estado a queda levou a humanidade. E a resposta, a queda levou a humanidade a um estado de pecado, a um estado de miséria. Presta atenção nisso. Considere isso nos seus dias. Tem um teólogo lá, que é o Chesterton. Esse teólogo, ele disse numa das suas obras que a doutrina do pecado original é a única parte da teologia cristã que pode ser realmente comprovada. A doutrina do pecado original ensina que toda a humanidade herda uma natureza pecaminosa e herda a culpa da desobediência de Adão lá no Jardim do Éden, resultando então na separação universal de Deus e na propensão do coração humano ao pecado. O Chesterton não está dizendo que as outras partes da doutrina cristã são falsas, ele não está desconsiderando, mas o ponto dele é que nós sabemos que a doutrina do pecado original é verdadeira, porque nós experimentamos os efeitos dessa doutrina todos os dias. Todas as vezes que nós queremos nos afastar de Deus, todas as vezes que nós nos distanciamos de Deus, todas as vezes que nós praticamos atos que não são atos condizentes de filhos e filhas de Deus, e nos aproximamos mais do pecado, nos aproximamos mais da morte, portanto, nos afastamos de Deus. Isto é um dos efeitos do pecado original. E nós experimentamos isso todos os dias. Há uma grande parcela da igreja que não se convence da gravidade do pecado. Irmãos, parece-me que a maior parte dos cristãos estão dispostos a admitir que são pecadores, que cometem alguns erros aqui ou ali. A maioria das pessoas admite que não são perfeitas, mas talvez poucas entendam ou estão dispostas a admitir que o seu pecado te condena, que o seu pecado te leva à ruína. Para a maior parte de nós, a realidade do castigo eterno, a justiça, a punição pelo pecado é algo difícil de engolir, e a gente rejeita muitas vezes a parte da doutrina, da amartiologia. A gente tem um termo para poder estudar isso na teologia. Amartiologia, a doutrina do pecado. E a gente rejeita isso, por quê? Porque é muito forte, é muito cruel. A gente prefere tratar os nossos pecados como errinhos aqui ou ali, inocentes talvez. Só que a verdade que a Bíblia nos expõe é que o nosso pecado nos condena. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Por exemplo, em Apocalipse, lá no capítulo 21, quem está estudando, a gente vai chegar lá no ano que vem.
né? Apocalipse no capítulo 21, verso 8, quanto porém aos covardes, incrédulos, abomináveis, aos assassinos, imorais, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que queima em fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. É assim que a Bíblia trata os nossos pecados. É assim que a palavra de Deus trata os nossos pecados. Jesus disse, o Filho do Homem mandará os seus anjos que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Está lá em Mateus no capítulo 13, o verso 41 e o verso 42. Irmãos, é algo muito sério. Diante de um Deus santo, o seu pecado te condena. E se nós não entendemos isso, nós não entendemos o porquê da salvação. Não vemos motivo na salvação. Eu tenho plena consciência que ninguém gosta de ouvir esse tipo de mensagem. É uma notícia terrível, mas é absolutamente crucial que você e eu compreendamos a gravidade do nosso pecado. Nós precisamos entender a nossa condição espiritual. E sem dúvida, o anjo aludiu a esse problema quando ele disse, ela dará à luz um filho e você lhe dará o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele já estava dando a missão do rei. Se você não entende a gravidade do pecado, jamais entenderá por que Jesus se fez carne, porque ele nasceu de uma virgem, porque ele se deitou numa manjedoura. Compreender a seriedade do pecado, a gravidade do pecado é essencial para entender a missão do rei Jesus Cristo. E se nós não entendemos a gravidade do pecado, nós nunca entenderemos que nós precisamos ser salvos. É por isso que o Senhor Jesus precisava vir e ter essa missão como rei. Um dos grandes desafios é convencer as pessoas que lidar com os seus pecados e voltar os seus olhos para Cristo é a coisa mais importante que elas farão ao longo da vida. Isso porque a maior parte das pessoas tenta buscar salvação por conta das suas circunstâncias, sabe? Se arrepender dos pecados, confiar em Cristo, não parece ser tão urgente ou tão importante quanto conseguir um emprego melhor. Aí a pessoa quer um emprego melhor, ela vai para a igreja para buscar um emprego melhor. Aí, se arrepender não parece ser uma coisa tão importante assim, tão urgente assim, mas melhorar a condição do meu casamento é importante, então eu vou para uma igreja para ver se as coisas melhoram. Ou então, alcançar o sucesso financeiro, com a teologia da prosperidade aí rolando solta em muitos lugares. Não, eu preciso conquistar, eu sou filho do rei, eu preciso ter tudo do bom e do melhor. Jesus Cristo vai me dar então a prosperidade. Isso é mais importante do que se arrepender, do que seguir o caminho dos céus. Mas o Evangelho tem uma maneira incrível de nos ajudar a perceber, irmãos, o quanto as nossas necessidades, as nossas aqui, carnais, passageiras, elas são triviais. Quão triviais são as coisas do mundo. Os irmãos já me ouviram falar aqui numa pregação a respeito das Crônicas de Nárnia. Eu lembro de ter pregado uma série aqui sobre as Crônicas de Nárnia. Os jovens já ouviram, inclusive nesses últimos dias a gente assistiu o último filme ali das Crônicas de Nárnia, o último que foi publicado. O teólogo C.S. Lewis, ele publicou ali nas Crônicas de Nárnia, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, o segundo livro da série, quando Edmundo traiu a sua família por promessas de poder e por manjar turco, por promessa de docinhos ali. Ele era uma criança, né? Então a feiticeira conseguia ali tomar conta do coração dele, ludibriar ele por docinhos. Então, essas coisas não trouxeram felicidade para Edmundo. Essas coisas não trouxeram o poder para Edmundo. Essas coisas não trouxeram segurança para Edmundo. Em vez disso, o seu pecado o manteve distante, isolado, no frio castelo da feiticeira lá, separando ele do calor e do amor da representação de Jesus na obra, que é o leão Aslan. Olha que coisa, né? Porque é exatamente isso que o pecado faz. Ele promete satisfação, ele promete bem-estar, mas nunca cumpre nada disso. E você e eu precisamos aqui enxergar o pecado como ele realmente é, aquilo que nos separa e nos condena diante de um Deus santo, diante de um Deus justo. E para apreciar plenamente a graça, a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, é primeiro preciso entender o problema que o trouxe à terra, a se encarnar. Grandes reis partem em missão
para resolver um problema. E o mundo tinha um problema que precisava ser resolvido. E esse rei partiu para resolver o problema do mundo. Essa é a necessidade da missão do rei. A segunda coisa, irmãos, é a provisão de um rei. Como Deus mandou esse rei e quem é esse rei. Irmãos, eu acho que eu nunca disse aqui, não sei se as pessoas sabem, mas eu sou uma pessoa que aprecio muito música clássica. Eu gosto, principalmente quando eu estou sozinho. A Elisa não me escuta muito, não vê eu escutando muito isso em casa, não. De vez em quando o Mateus já ouviu. Mas principalmente quando eu estou sozinho, eu gosto de ouvir grandes concertos. Eu gosto de ouvir peças, eu gosto de ouvir movimentos, né, dos grandes compositores. Eu ouço Frédéric Chopin, eu ouço Vivaldi, eu ouço Mozart e por aí vai. Então, em 1822, o compositor austríaco Franz Schubert, ele começou a trabalhar na sua 8ª sinfonia. E os 2 primeiros movimentos dessa obra são considerados por algumas pessoas como as mais belas músicas que esse compositor já fez na vida. Só que tem um problema. Schubert não terminou a sua obra. Ele morreu antes. Acabou. E ficou conhecida como a Sinfonia Inacabada de Schubert. Então, irmãos, você pode pensar aí de que adianta uma sinfonia inacabada, porque por mais belos que sejam ali os 2 primeiros movimentos, isso deixa o ouvinte querendo mais, e aí ele vai encontrar mais? Não vai, não tem, acabou. Não vai encontrar mais, porque não tem, está inacabado. Irmãos, antes do nascimento de Cristo, o Antigo Testamento parecia uma sinfonia inacabada. Parecia algo que não estava completo. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, Deus de Jacó havia começado uma bela peça musical ali, que o povo de Israel ouvia repetidamente ao longo de vários ciclos, ao longo de várias gerações. Deus, o Criador, havia declarado então que chegaria o dia em que a sua sinfonia atingiria o seu clímax, que ela seria concluída, mas o povo de Israel ficou esperando 400 anos em silêncio após o encerramento ali das últimas profecias no Antigo Testamento. Eu gosto, irmãos, dessa ilustração, porque ela captura, sabe, lindamente ali o espírito da expectativa messiânica no Antigo Testamento. Deus prometeu que um dia a sua sinfonia seria completada, e a sinfonia de Deus seria completada com Jesus. Porque tudo no Antigo Testamento apontava para Jesus. Eles sabiam que Deus enviaria um Salvador. E José foi uma das primeiras pessoas a descobrir exatamente como Deus faria isso. Não seria por meio de uma tremenda demonstração de força, mas seria por meio de um nascimento virginal, milagroso. E José recebeu a instrução muito específica do anjo. Ele deveria dar o nome de Jesus para essa criança. Maria daria a luz e você dará a ele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Hoje em dia muitas pessoas escolhem os nomes para os seus filhos com base em como esses nomes soam, ou com base na moda, ou se é um nome muito original. As pessoas vão escolhendo o nome assim. Nem sempre as pessoas escolhem o nome dos seus filhos com base no significado. Mas aqui nas Escrituras Sagradas, o significado dos nomes era de vital importância, porque o nome de uma pessoa sempre acaba revelando ali, capturando a essência do seu caráter, refletia em algum evento histórico, então, da sua vida. Olha que coisa, irmãos. Por exemplo, o nome de Adão, né? Adão significa o homem, né? E está intimamente ligado a uma palavra lá no hebraico que é o Adamá, é terra, é pó, é barro. E eu espero que isso faça muito sentido, porque ele foi o primeiro homem que Deus formou do pó da terra, do barro. Então olha lá o significado do nome, né? E Abraão, você sabe por que Deus mudou o nome de Abrão para Abraão? Você sabe o significado de Abrão? Quem se lembra? Abrão, porque a gente sabe o significado de Abraão. Mas e Abrão? Né?
Abrão significa pai amado. Pai amado. E Deus adicionou ali uma letrinha só, lá na língua hebraica, adicionou mais uma letrinha que transformou o nome de Abrão, de pai amado, para pai de muitas nações. Olha que coisa. E é exatamente o que Deus fez com ele. Jacó, que significa suplantador, né? Aquele que agarra o calcanhar do outro. Então você se lembra como é que Jacó enganou o seu irmão Esaú? Como é que ele pegou a bênção ali da primogenitura? E francamente, irmãos, né, tudo isso é a ponta do iceberg, né? Há outros exemplos, mas você entendeu aqui essa ideia. Já que o anjo disse a José que ele deveria dar o nome de Jesus à criança, não é de se estranhar que Jesus também tenha um significado especial e carregue esse significado. Você sabe o que significa o nome Jesus? Jesus significa o Senhor salva. O Senhor salva. Esse é o significado do nome de Jesus. E obviamente está em perfeita sintonia com a missão geral de Jesus. Só que o significado desse nome também inclui muita coisa do Antigo Testamento. Na verdade, existem muitos eventos do Antigo Testamento que ilustram a salvação do Senhor Jesus. Mas tem um que se destaca principalmente, que é o Êxodo. Quando Deus afligiu os egípcios e conduziu o povo de Israel através do Mar Vermelho, libertando esse povo da escravidão, para que pudesse adorá-lo livremente ali na Terra Prometida. Esse é o maior exemplo de libertação ou de salvação divina lá no Antigo Testamento. E é claro, o Êxodo foi a semente do Êxodo maior que viria em Jesus, quando ele libertaria então o seu povo da escravidão do pecado agora. E tem muito mais paralelos, né? Jesus é a transliteração de um nome hebraico, Yeshua. Você já deve ter ouvido isso em algumas músicas por aí, novas, né? Yeshua, e é Yeshua para lá, Yeshua para cá. Você sabe o que é? Quem é Yeshua no Antigo Testamento? Yeshua é Josué. E quem foi Josué? Presbítero Josué. Quem foi Josué? Josué foi aquele que assumiu o lugar de Moisés, braço direito de Moisés, assumiu o lugar, substituiu como principal líder, e Josué tinha uma tarefa muito específica, uma missão muito específica, que era conduzir o povo de Israel à terra prometida, à liberdade da terra prometida. Olha, irmãos, que coisa fantástica. Hebreus no capítulo 4 vai falar que o descanso do povo de Israel experimentou na terra prometida era o prenúncio do descanso que esse povo ia experimentar em Cristo. Então, quando você entender a terra prometida como uma amostra do céu, de repente esse paralelo aí vai fazer muito sentido na sua cabeça, porque o Yeshua do Antigo Testamento conduziu o povo à salvação temporária na terra prometida, e o Yeshua do Novo Testamento conduz o seu povo à salvação eterna no céu. Meus irmãos, o nome de Jesus revela a sua missão de salvação. Jesus veio para salvar. E me parece que há um grande mal-entendido entre aqueles que se declaram cristãos, tanto entre eles quanto aqueles que não são, porque a entrada no cristianismo se torna nada mais do que declarar que acredita em Deus. Então, se eu acredito em Deus, eu sou cristão, né? Eu acredito que Jesus foi uma pessoa real, que ele viveu no mundo, então eu sou cristão. É primordial que a gente entenda que só reconhecer a existência de Deus não é suficiente. Até os demônios creem nisso, como a própria palavra diz. Isso é um cristianismo sem evangelho. Você e eu precisamos de um Salvador perfeito, que interceda por nós diante de Deus. E não há salvação fora de Jesus. Algumas pessoas se ofendem quando a gente fala isso. Não há salvação fora de Jesus. Algumas pessoas que nós conhecemos e que seguem outras matrizes religiosas, elas se ofendem quando a gente fala isso. Só que você já viu salvação em alguma outra matriz religiosa? Reconhecimento de pecado em alguma outra matriz religiosa? Necessidade de salvação? Então por que se ofender? Só Jesus salva, porque só Ele traz essa noção que nós precisamos ser salvos dos nossos pecados.
E a última coisa que nós vamos meditar hoje, irmãos, é como esse rei cumpriu a sua missão. Todo bom rei tem uma missão e ele tem que cumprir essa missão. Seja conquistar uma terra estrangeira, seja estabelecer acordos comerciais com outra nação, seja firmar ali um tratado de paz. Um rei tem uma missão para cumprir, ele tem algo para fazer. A gente não tem rei aqui no Brasil. Nós fomos libertos dos poderes dos reis, dos imperadores. A gente tem uma relação muito conflituosa, né, com reis. Nós adoramos presidentes, né, nós adoramos o Congresso. Aí. Você não percebeu, eu estou sendo sarcástico. Tá? Mas, como um bom rei, presidentes, representantes dos seus países precisam buscar cumprir uma missão com o povo que eles representam. Então, Jesus tinha uma missão específica, não é? Ele tinha que salvar o seu povo dos seus pecados. E eu tenho certeza que cada um de nós aqui sabe como ele fez isso. Ele pagou pelas nossas vidas lá na cruz do Calvário. Durante as últimas aulas de preparação para Enem, para FUVEST, eu estava lá estudando com os meus alunos a respeito de grandes acontecimentos no mundo, que geralmente é pedido aí nessas provas. E nós lembramos de um muito importante. Lá em 2003, o presidente dos Estados Unidos, lá, o George W. Bush, na ocasião, ele declarou missão cumprida num anúncio sobre a guerra no Iraque. Então ele entrou no ar, ao vivo, para declarar que a missão estava cumprida. Tinha uma faixa escrita assim, grandona, né? Missão cumprida. E essa faixa foi muito controversa, porque a guerra no Iraque continuou, mesmo depois dele ter declarado a missão cumprida lá. E continuou durante anos, né? Isso se estendeu durante muito tempo. Então, o fato da guerra do Iraque ter continuado, mesmo depois dele ter declarado vitória, dele ter declarado a missão cumprida, lançou dúvidas a respeito daquela campanha, daquela mensagem, né? Como que ele podia afirmar que a guerra acabou? Como que ele podia afirmar que a missão foi cumprida se a guerra continuava ali, né? Então, de maneira semelhante, irmãos, quando Jesus estava pendurado na cruz, os seus discípulos tiveram que pensar que aquilo não cumpriria a missão. Na verdade, parecia um fracasso da missão, porque o rei não realizou nada do que ele havia prometido aos olhos humanos. Jesus foi pregado na cruz, e isso não é cumprimento de uma missão para quem estava vendo ali. No entanto, eu quero que você se lembre o que aconteceu naquele dia. A cortina que pendia no templo foi rasgada de cima a baixo, do céu à terra. E isso simbolizou que todos aqueles que antes estavam excluídos da presença de Deus, poderiam agora se aproximar por meio do sacrifício de Jesus. O castigo, o tormento reservado para o nosso pecado, Ele assumiu isso na cruz do Calvário. Ele fez isso. E você precisa confiar que o sacrifício de Jesus na cruz expia, remove, purifica você dos seus pecados. Então, o que à primeira vista parecia ser um fracasso na missão, acabou se revelando então uma missão cumprida. A morte sacrificial do Senhor Jesus e a ressurreição do Senhor Jesus demonstram que tudo ocorreu perfeitamente conforme os planos de Deus. Aleluia! Porque a cruz era o plano inicial de Deus, plano eterno de Deus, e que já foi cumprido. E quando o anjo disse a José que Jesus salvaria o seu povo dos seus pecados, ele quis dizer exatamente isso, da maneira mais plena, da maneira mais completa possível. Nós somos libertos da culpa do pecado, os nossos pecados são perdoados, não serão mais usados contra nós, por causa do sacrifício do Senhor Jesus. Deixa eu voltar um pouquinho para a história lá do leão, da feiticeira e do guarda-roupa, das Crônicas de Nárnia. Depois que o Edmundo foi resgatado lá do castelo da feiticeira, o leão lá, que é a representação de Jesus, fala com ele em particular, longe das outras pessoas. E essa conversa não é descrita em detalhes ali no livro, mas o impacto dessa conversa com o menino é muito claro, porque Edmundo foi perdoado da sua traição. Edmundo foi transformado, foi restaurado à convivência dos seus irmãos. Aslan não envergonhou aquele menino na frente dos seus irmãos, nem diante de ninguém. Aslan não repreendeu Edmundo publicamente, em vez disso, graciosamente, deu uma nova chance a ele.
E ali quem leu a história observa que o menino mudou. As suas ações seguintes demonstraram arrependimento, humildade, coragem. Ele se lançou na frente de uma espada para salvar o irmão dele, coisa que ele não faria antes. Porque ele foi transformado. É um momento significativo porque reflete os temas da reconciliação com Deus. É uma bela imagem do que acontece conosco quando a gente se arrepende dos nossos pecados. Quando nós confiamos em Jesus, os nossos pecados são perdoados, irmãos. Nós somos restaurados à comunhão com Deus vivo. E Cristo nos liberta do poder do pecado, o que significa que nós não estamos mais sob o controle, sob o domínio do pecado. Esses laços são quebrados. E nós estamos livres para viver para Cristo. Enquanto nós não somos libertos, nós não temos essa liberdade para ir para Cristo quando queremos. Quando Ele nos liberta do pecado, aí sim. E é disso que o apóstolo Paulo fala em Romanos, no capítulo 6, verso 14. O pecado não terá domínio sobre vocês, porque vocês estão debaixo da lei. Vocês não estão debaixo da lei, mas estão debaixo da graça. E a graça de Deus em Jesus nos liberta do pecado. Eu vou concluir, irmãos, dizendo que a triste verdade é que o pecado ainda afeta o nosso dia a dia. Mesmo sendo crentes, ainda pecamos. É isso que o Martinho Lutero diz quando ele afirmou que os cristãos são justos e pecadores ao mesmo tempo. Os nossos pecados afetam as nossas vidas. Os nossos pecados afetam as pessoas que estão ao nosso redor. Os pecados das outras pessoas nos afetam também. Nós experimentamos os efeitos da queda de Adão e de Eva e a dor do pecado todos os dias. Mas um dia, isso tudo vai acabar. Um dia, quando nós estivermos juntos com Deus, nós também estaremos completamente livres da presença do pecado. A dor, a angústia, o sofrimento que todos nós experimentamos aqui por causa do pecado vai chegar ao fim. E Jesus nos salva do pecado completamente. A missão do rei não era só aliviar a nossa dor, como quem toma um remédio aí para dor de cabeça. Uma coisa temporária, sem tratar a causa. A missão do rei era libertar você do pecado completamente. Você diria que esse rei completou essa missão na sua vida? Que rei é o Senhor Jesus? Que rei magnífico, o verdadeiro rei, o Senhor Jesus. Recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus.